Salve galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo tutorial no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou continuar a falar sobre os sistemas de coleta de itens. Uma mecânica comum e utilizada na maioria dos jogos de alguma forma. No último vídeo, eu criei um objeto coletável simples, com alguns requintes na sua visualização, demonstrando uma lógica simplificada de coleta interativa, com esse nosso keycard aqui. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar uma outra maneira de coletar esse mesmo objeto, porém eu vou usar outra lógica e configurações para atingir o mesmo resultado de uma forma mais sofisticada. Mas antes da gente começar, pessoal, no último vídeo eu criei aqui o nosso keycard. Nós criamos aqui a nossa mecânica, a nossa lógica de Interactive Action, para a gente determinar aqui se o nosso objeto estava ativo ou não, para a gente poder interagir. Eu usei aqui como base a variável de objeto texto. E eu acabei me confundindo aqui, pessoal. Não é o objeto texto que a gente tem que colocar aqui para verificar se ele está ativo ou não. Eu acabei me confundindo e aqui a variável não é o nosso text, é o nosso canvas, pois o nosso canvas que está desligado. Só para demonstrar para vocês o que está acontecendo, durante a nossa avaliação aqui, a nossa demonstração, eu acabei não percebendo, porque a gente só coletou o item. Então, o que acontece? Você entra aqui, ele está tudo ligado, então você pode coletar o seu cartão. Porém, se eu me afastar, olha só o que acontece. O nosso sistema aqui, ele vai identificar a hora que eu apertar o E, ele vai coletar ali o nosso cartão e a gente nem está perto. Apertei o E, coletou. Ok? Então é para corrigir esse comportamento. Então vamos lá. Muda aqui o seu text para o canvas. Vamos dar mais um play. Vou me aproximar aqui do GameObject. Da mesma forma, tá, gente? Se aproximou aqui, ele ativou, eu me afastei. Agora eu vou apertar o E. E olha lá, gente. Você consegue ver aqui que a booleana, deixa eu liberar aqui, tá vendo a booleana, identificando que está falso, ou seja, a gente não pode coletar o objeto. Aí sim, quando a gente se aproximar novamente do objeto, apertou o E, coletou, ok, e o nosso sistema funciona normalmente. Beleza, gente. Faz esse fix aí, eu acabei não percebendo durante a edição do último vídeo, então é só você mudar aí a variável desse sistema. Agora dá um Ctrl S, salva aí rapidamente e vamos começar com a nossa nova lógica de coletar esse mesmo item. Pessoal, só para vocês manterem a referência, eu vou duplicar esse GameObject e vou duplicar aqui a Script Machine para a gente deixar esse objeto aqui de referência caso você queira estudar as duas formas. Então, keycard, Ctrl D, vou duplicar, vai ficar aqui o keycard. Vou colocar aqui keycard 2. Vamos pegar aqui a nossa Script Machine. Ctrl D. Vou renomear ela aqui F2 underline 2. Vamos vir aqui no nosso keycard 2 e vamos trocar aqui a nossa Script Machine. Ok, até agora tudo igual, não mudou nada. Vamos desativar aqui o keycard 1. Keycard 2, ok. Então aqui, pessoal, eu vou começar adicionando uma variável nesse GameObject, uma booleana, que eu vou chamar de isActive. Deixar aqui bool. Vou deixar como falso, tá, pessoal, o valor inicial. Vamos expandir esse GameObject. Primeira coisa aqui, pessoal, eu vou me livrar aqui desse Sphere Collider. Então a gente não vai ter mais esse Sphere Collider, então pode remover. Ok. Aqui dentro do nosso Card Model, a gente tem até um Box Collider aqui,
Ele foi criado automaticamente. Eu não preciso dele. Pode remover. E agora aqui no nosso keycard, que é o nosso objeto principal, vamos adicionar aqui agora, pessoal, um Box Collider. E esse Box Collider, pessoal, nós vamos ajustar aqui para o nosso Game Object. Ele é do tipo Trigger. Deixa eu colocar aqui uma visão ISO. Clica aqui, ó, Edit Collider, para a gente poder colocar ele aqui numa posição que contorne aqui o nosso keycard. Não precisa ser muito justo, tá, gente? Ó, eu vou... Isso aqui você consegue ver melhor? Opa. Deixa eu pegar aqui a pontinha. Eu vou aproximar ele, tá, gente? Ó, vocês estão vendo que eu estou deixando aqui um espacinho. Tá? Não precisa ser muito justo. Não tem problema, porque ele é um tipo de trigger. Ok. Porém, agora, pessoal, nós vamos adicionar aqui a esse Game Object um outro componente. E agora vai ser um Rigid Body. O Rigid Body aqui a gente vai colocar uma massa bem pequenininha, porque esse cartão não precisa ter uma massa. Ele não vai precisar usar gravidade. Vou deixar ele como Kinematic. E linear e angular damping pode deixar como 0. É só para a gente poder utilizar aqui o nosso sistema de física para identificar esse objeto. Beleza? Feito isso aqui, no nosso keycard praticamente não vai mudar mais nada na sua configuração. O que a gente vai mudar é aqui na nossa lógica, no Event Control, no Rotate and Display, é o setup inicial, caso você queira aqui. Esse caso aqui, pessoal, eu acho que não faz muito sentido, porque a gente já deixou o nosso objeto configurado. Eu vou remover isso aqui. Ok. Vou deixar assim. Eu vou retirar aqui, ó, o OnTriggerEnter. A gente não vai utilizar esse evento. Eu vou desligar ele aqui por enquanto. Vou deixar aqui por enquanto só a nossa saída. E agora, pessoal, nós vamos fazer uma configuração no nosso player. Então é o nosso player. Opa, aqui. Então a gente vai configurar agora o nosso player de forma que quando o nosso player se aproximar aqui do nosso cartão, nosso player vai identificar o nosso objeto coletável e assim coletar o objeto. Então eu vou mostrar para vocês como fazer dessa forma. Então aqui no nosso player, clica aqui no seu player, vamos criar um Game Object, Create Empty. Vamos chamar esse objeto aqui de Interactive. E dentro desse objeto aqui, pessoal, vamos colocar um Box Collider. Ele é do tipo Trigger. E aqui você já consegue ver o nosso Box Collider aqui no nosso player. Então eu vou posicionar ele mais ou menos aqui na frente do nosso player. Se você observar assim, vou colocar aqui local. O nosso Z está para cá, então o nosso Box Collider tem que ir um pouquinho para frente. Eu vou modificar aqui o tamanho dele para 0.5. 0.5. Vamos colocar aqui como 1. Pronto. E vou avançar ele aqui para 0.5. Vamos só posicionar ele um pouquinho aqui à frente do nosso player. Deixa eu trazer aqui na versão ISO superior. Vou colocar aqui como 1. Pronto. Aí tem bastante espaço para a gente colidir e identificar. Voltar aqui para a nossa visão normal. Ok. Aproveita, dá mais um Ctrl S aí, salva aí, tá, gente? Vem agora aqui no seu player.
Vamos criar uma variável para a gente poder fazer referência ao nosso objeto interativo, que é o nosso collider. Eu vou chamar de interactive. Interactive collider. Acho que ficou muito grande, né? Vou colocar como intercollider. Ele é um collider. Na verdade é um box collider, né? Ele é um box collider. Passa aqui o seu interactive para cá. E vamos criar mais uma script machine, chamado de player interactive. Add componente, script machine. Vamos criar uma nova script machine em scripts. Vamos chamar aqui de player interactive. E se você está curtindo o vídeo até aqui, me dê essa forcinha, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. Dessa forma o YouTube entende que esse vídeo teve alguma relevância para você e vai apresentar ele para mais pessoas, fazendo esse vídeo chegar mais longe, ajudando o canal a crescer. E se você ainda não é um inscrito, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Ok, pessoal, de volta aqui com o nosso projeto. Vamos utilizar essa nova script machine para interagir com o keycard. Mas antes da gente fazer isso aqui, volta aqui no seu keycard, pessoal. Vamos colocar uma tag nele para a gente facilitar a identificação desse objeto pelo nosso novo sistema de interação. Então vem aqui, muda a tag dele, adiciona uma tag. Vamos adicionar uma tag aqui chamado de interactive. Interactive. Muda aqui o seu keycard para interactive. Agora vamos voltar aqui no nosso player. Script machine aqui, de player interactive, um duplo clique. E aqui, pessoal, é bem simples. Pode apagar aqui o seu Start Update. Nós vamos adicionar um onTriggerEnter. Porque é exatamente o que a gente criou aqui nesse nosso objeto. É um box collider, ele é um trigger. Por isso aqui o nosso onTriggerEnter. A gente vai fazer um evento. O que é o nosso evento? Nós vamos comparar se a gente está interagindo com o nosso objeto interativo. Eu fiz dessa forma, pessoal, porque interativo aqui fica genérico, então você pode ter diversos itens, cada um fazendo a sua própria lógica do que ele é, sendo uma chave, sendo uma moeda, né, ou dinheiro, qualquer outro tipo de item. Né? Então você consegue especificar no item, tá? No caso aqui, no nosso caso, é o que é o keycard, então não faz diferença. Tá? Ele é um genérico que vai entrar aqui na nossa lista de chaves. Então vamos voltar aqui para o nosso player interactive. Vai fazer mais sentido quando você vê o gráfico funcionando. Add componente, add node, né? Game object, compare tag. Então game compare tag. O objeto que a gente está colidindo, que a gente vai comparar a nossa tag. A nossa tag é interactive. Vamos usar um if de controle, se for verdadeiro ou falso. E agora, aqui, pessoal, nós vamos disparar um evento comum dentro do nosso keycard, para identificar que a gente está interagindo com esse objeto. Então eu vou criar aqui, pessoal, um custom event. Então, event, trigger custom event. Eu vou chamar esse evento de active. Porém aqui, pessoal, eu preciso falar que o
o evento que eu quero chamar, esse custom evento active, não é no nosso player, onde está o nosso objeto interativo, e sim no GameObject que eu estou interagindo, que é onde o nosso trigger está colidindo. Então aqui, pessoal, eu vou usar um node de GameObjectGet. Não é tag, é aqui, ó. Componente GameObjectGet. E vou conectar no nosso trigger event. Porém, se você fizer dessa forma aqui, pessoal, você não vai colidir exatamente o nosso interactive com o nosso cartão. A gente vai estar simplesmente pegando aqui, ó, o nosso Cart Collider e colidindo com o cartão. Não vai dar muito certo. Por isso que a gente criou a nossa variável de objeto intercollider e identificando que é esse collider que precisa interagir com o nosso KeyCard2. Ok? Por isso que a gente colocou esse rigid body. Se eu tivesse só deixado esse collider do interactive não ia identificar esse GameObject. Ok? Feito isso, aqui no nosso player, por enquanto a gente não vai fazer mais nenhuma mudança. Agora a gente precisa vir aqui no nosso KeyCard, por isso que eu criei uma segunda script machine, para vocês verem a diferença nessa nova lógica. Então vamos dar um duplo clique, vou entrar aqui no Script Graphic. Vamos começar com a lógica aqui de Event Control, que é onde a gente vai ativar o nosso GameObject. Então aqui, pessoal, eu vou afastar aqui o Rotate, Interactive Action, aumentar aqui um pouquinho o espaço. Não é muito diferente do que a gente já criou. Mas aqui, pessoal, o que a gente vai fazer no nosso Event Control? O nosso trigger de saída, eu vou deixar ele aqui separadinho por enquanto. Só desconectar aqui rapidamente, para mim ter um pouquinho mais de espaço. E vamos focar no evento que a gente precisa ativar aqui, que é o nosso Custom Event. Então, toda vez que a gente tem um Trigger Custom Event, a gente precisa ter um Custom Event. Então, add node, Event, Custom Event. O evento aqui é o nosso Active. Só para confirmar se eu usei o Active aqui minúsculo. Active, dá um Ctrl C. Via das dúvidas, Ctrl V, ok, Active. Vamos continuar usando o evento aqui, ó, de GameObject setActive no nosso Canvas. Eu vou duplicar aqui rapidinho. Ou nem precisa, vamos usar ele aqui. Pronto. O nosso Custom Event no nosso setActive. Vou pegar aqui o nosso Canvas. E aqui a gente precisa modificar o valor do nosso setActive, trazendo para verdadeiro. Para isso aqui, pessoal, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou aproveitar a booleana que eu criei aqui, ó, isActive, vou trazer aqui para o nosso gráfico. Vou usar um node de lógica de negate. Como o nosso valor inicial é falso, nosso objeto não está ativo, a gente passa por um negate. Ele vai mudar o nosso objeto para positivo, ligando o nosso GameObject aqui, que é o nosso Canvas. Ok. E agora eu vou atualizar o valor da nossa booleana. Ok, então eu vou pegar aqui o nosso isActive, botão esquerdo do mouse, aperto Alt, muda de get para set. Conecta aqui logo depois do seu setActive e conecta aqui a saída do seu negate no seu Active.
Fazendo dessa forma, pessoal, você pode vir aqui no seu Trigger Exit, quando a gente não estiver mais interagindo com esse objeto. Pega aqui o seu isActive, botão esquerdo do mouse, arrasta para cá. A gente simplesmente vai usar um if de controle. E se o nosso isActive for verdadeiro, a gente vai chamar mais uma vez o nosso custom evento de active e ele vai desligar o nosso GameObject, nosso canvas, se a gente estiver interagindo com ele. Se a gente não estiver interagindo, vai ser falso, então não vai mudar nada. Então aqui a gente vai simplesmente chamar mais uma vez o nosso trigger custom event, que é o nosso active. E isso aqui, pessoal, é o nosso evento de controle. Perfeito? Para o nosso Rotating Display, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais interativa, que também não vai ter um grande custo de processamento no nosso objeto, que é o seguinte, gente. Como a gente já ativou o nosso objeto, a nossa interface ela precisa olhar para o nosso player. E aqui a gente vai fazer o seguinte, apaga aqui esse setActive e esse canvas, que a gente não vai utilizar mais aqui. Vamos utilizar um node de late update. Eu não preciso fazer isso aqui num update, que é só para a gente rotacionar a nossa interface. Vou conectar aqui no Rect Transform. Porém, pessoal, antes da gente fazer isso aqui, quando que a gente vai fazer isso aqui? Somente quando o nosso objeto estiver ativo. Então pega aqui o seu isActive. Vamos colocar num if. E nós vamos fazer isso apenas se o nosso objeto estiver ativo. Então, se o nosso objeto estiver ativo, é que a gente vai executar a lógica de rotacionar o texto da interface do objeto em direção ao nosso player. E agora, na nossa lógica de Interactive Action, nós vamos substituir esses dois nodes, que é o Canvas e o objeto ActiveSelf, pode apagar, e nós vamos utilizar a nossa booleana para identificar se a gente pode ou não coletar o nosso keycard. Então aqui, pessoal, vocês viram que é praticamente as mesmas funções que a gente fez, porém a nossa ativação ela é ligeiramente diferente. E aqui a gente pode também fazer com que o nosso display do nosso GameObject, do nosso keycard, acompanhe a posição do nosso player. Então, vou minimizar aqui. Deixa eu colocar num overview. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço. Meu game. Eu vou deixar aqui em Focus por enquanto, só para a gente poder verificar tudo direitinho. Dá um Ctrl S, salva. Vamos dar um play. Ok, nosso player está aqui, a gente está se aproximando. Deixa eu mudar aqui para a cena. Deixa eu arrastar aqui o meu game para cá. Vou reposicionar um pouquinho aqui os nossos objetos. Então aqui, pessoal, olha só. A gente tem aqui o nosso player. Nós temos aqui a direção do nosso collider. E ali está o nosso keycard. Então se a gente se aproximar, olha lá, gente. A gente interagiu com o nosso keycard. E olha que bacana. Nosso keycard está acompanhando a posição do nosso player. A gente está interagindo. Uma vez que você interagiu ali com o seu keycard, vamos ver aqui, nossa booleana active. Conforme o nosso keycard aciona, olha lá, ela está acionando. Você saiu da visão. Bem legal, né? Deixa eu colocar aqui em
maximizar. Ok, aqui o nosso keycard, a gente consegue ver. Ele está acompanhando o nosso player. E aqui, apertou o E. Coletamos o nosso keycard. Que vem aqui no nosso storage. A gente entrou funcionando normalmente. Esse é o comportamento que a gente quer. Deixa eu arrastar para cá que fica um pouquinho maior. Fica melhor de ver. Deixa eu pôr um maximizado. E se a gente faz dessa forma, pessoal, a gente tem algumas vantagens. Uma delas é que quando você aproximar do seu objeto, se você não estiver aqui, ó, como a gente tem uma nossa orientação no centro da tela, a gente pode olhar aqui para o nosso objeto. A gente acaba colidindo. E se você não estiver olhando, mas estiver próximo e tentar interagir, você não vai conseguir. Olha aqui, ó, tá vendo? Não aparece que a gente ativou. Agora sim, ó. Agora não. E fica um pouquinho mais sofisticado. Porém, se você fizer só assim, às vezes não fica muito legal. Por quê? Porque a gente colocou o nosso Interactive aqui, o nosso Box Collider, no nosso player, diretamente aqui no corpo. E não é exatamente esse objeto que a gente usa para olhar a nossa volta. O objeto que a gente utiliza para olhar a nossa volta é a nossa câmera. A nossa câmera é que dá essa perspectiva de primeira visão. Então pega aqui o seu Interactive, arrasta aqui para dentro da sua câmera, que vai ficar um objeto filho da sua câmera. Pode deixar aqui, ó, gente, ó, 0, 0, para a gente centralizar bem. E agora, pessoal, eu vou mudar aqui os valores de offset e tamanho do nosso Box Collider para criar uma caixa um pouquinho maior para determinar o alcance da nossa interação. Então, vamos lá. Aqui, X, acho que pode ficar assim. Y pode ser menor. O Z aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar como 1.7. E o Z eu vou colocar como 1. Então, se você observar agora, olha só, vou pegar aqui o tamanho do nosso... O nosso rate é 2, então vou colocar aqui, ó, 2. Pronto. E aqui a gente vai colocar como 1.2. A gente cria aqui uma caixa, como se fosse a mão do nosso personagem, mas apenas para identificar onde a gente está olhando. Se você quiser, você pode até diminuir um pouco mais, mas aqui 0.3 com 0.3, para aumentar um pouquinho mais a precisão. Mas eu vou deixar como 0.5. 0.5 aqui, só para o nosso exemplo, nossa demonstração. Dá um Ctrl S. Vou colocar, pode deixar em maximizado mesmo. Vamos dar um play. Visualmente não muda nada, tá, pessoal? O que vai mudar é aqui, ó. Olha só, agora a gente se aproximou aqui do nosso keycard, mas ele continua não ativado, apenas quando o nosso ponto de referência ali se aproxima, ó. E olha que bacana. Se você apertar o E, quando o nosso objeto estiver ativado, você coleta o objeto normalmente. Bem legal, né, gente? E aqui, ó, a gente entra normal. Pode sair sem problema nenhum. Essa é uma outra forma de criar um objeto interativo, combinando o seu player com o objeto que você vai interagir. E aqui, pessoal, lembra que eu falei no começo do vídeo que esse objeto aqui, no caso, é uma chave. Mas se ele fosse um outro tipo de objeto, por exemplo, uma moedinha, que você precisaria colocar em outro lugar, você só vai mudar aqui. Na sua ação do objeto, ele continua sendo um objeto interativo, mas você vai colocar ele em outro lugar. No caso, se fosse um inventário, você colocaria lá na sua lista que compõe o seu inventário. E o nosso Interactive aqui, que é de certa forma apenas um trigger, onde a gente simplesmente
identifica que a gente colidiu com alguma coisa, através do nosso gráfico aqui, que a gente só identifica a colisão com algum objeto, e aí esse objeto exatamente é que vai determinar a nossa ação. Isso aqui, pessoal, é como se fizesse um raycast, só que sem o custo de um raycast. Tá? Então, dependendo de projeto para projeto, é uma solução viável, mas simples. E é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a todos pela audiência, principalmente aos inscritos do canal. Muito obrigado! E se você curtiu o nosso conteúdo, dá um joinha, comente, compartilhe com os amigos. Me dê essa forcinha aí para ajudar a fortalecer o canal. E se você está chegando agora, aproveite, inscreva-se e não deixe de clicar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E aproveite também para conferir os outros vídeos do canal ou acompanhar as nossas gameplay do nosso quadro de Vamos Jogar. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima. Fui!